Boa noite, senador. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigado a vocês. Eu estou tão acostumado com televisão que quase, quando abriu, a gente não abriu de tantos anos, né? Mas obrigado, Zé Maria, obrigado, Denise, pelo convite. Estou muito feliz. O senador é um especialista nessa área, né, Zé Maria? Boa noite, Zé Maria. É isso, muito boa noite. Seja bem-vinda, Denise, que está de volta aqui a essa mesa redonda. Olha, o senador Carlos Viana é um especialista em marketing, professor de comunicação e eleito pelo Estado de Minas Gerais, PSD. Ele derrotou a ex-presidente Dilma na disputa pelas urnas e, olha, foi o primeiro mandato dele, o primeiro mandato parlamentar e a entrada dele na política. São as novidades desta safra que acabou fazendo esta mudança na cara do Congresso Nacional. E, olha, Denise, a reforma da Previdência está sendo concluída na Câmara dos Deputados, um feito para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que reuniu ali os líderes, mas o presidente Jair Bolsonaro vai faturar com isso. Afinal, o governo é dele e foi ele que conseguiu aprovar a reforma da Previdência, por enquanto na Câmara, e depende, evidentemente, do Senado. Senador, o senhor acha que o Senado, neste projeto de reforma da Previdência, vai mesmo aprovar essa parte integral e fazer uma emenda paralela sobre mais assuntos ainda? É esse o desenho? Nós temos conversado muito entre os senadores, os 81, com relação à questão da reforma. Primeiro, ficou decidido, com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que haveria um acompanhamento conjunto das duas casas para que, quando chegasse ao Senado, pudesse haver uma tramitação mais rápida. A expectativa é de que nós terminemos essa votação já no final de setembro. Antes disso, dificilmente nós teremos calendário para resolver. Os senadores estão divididos entre aqueles que querem analisar e querem fazer mudanças no texto que veio da Câmara dos Deputados. A oposição, naturalmente, é a defensora mais ferrenha dessa possibilidade. Mas há também outros partidos que não são oposição ao governo, mas também não são base, que defendem que sejam revistos alguns itens. Nós teríamos que ter ali uma negociação muito boa do presidente da Casa para conseguir adiantar, porque se nós fizermos qualquer modificação, volta para a Câmara, para uma nova discussão em 2 turnos, e isso poderia colocar a reforma em risco este ano. Portanto, acho que com a pressão da população, com os números brasileiros que são assustadores quando a gente fala em déficit da Previdência, o Senado terá uma sensibilidade. O Tasso Gereissati, que está encarregado de ser o relator e também de uma PEC paralela. O que é uma PEC paralela? Uma proposta de emenda, um projeto em que aquilo que nós gostaríamos de modificar fosse apresentado separadamente. Aprovaríamos o que veio da Câmara e proporíamos em separado as questões, por exemplo, os estados e municípios, que é uma necessidade, a questão da desaposentação, que eu defendo, inclusive, que é um direito do aposentado brasileiro. O Supremo cometeu uma injustiça absurda, fazendo um parênteses aqui, Zé, ao proibir a desaposentação. O que é a desaposentação? A pessoa aposentou-se, voltou ao mercado de trabalho, ela não tem opção de não contribuir com a Previdência, a não ser que ela seja nem autônoma hoje. E esse dinheiro não volta para a conta dela e não recalcula a aposentadoria. Eu conversei com o senador Tasso Gereissati e apresentamos uma emenda em que o aposentado tenha a possibilidade de escolha. Se ele voltar a trabalhar, contribui com a Previdência ou não. Se contribuir, a cada 24 meses voltaria a aposentadoria original sendo refeita para que contasse mais pontos. Ele gostou daí? Gostou, concordou. Nós temos hoje no Brasil um número expressivo de aposentados que contribuem e que estão no prejuízo. Então, se nós fizermos a PEC em separado, o trâmite da reforma da Previdência promete ser mais ágil e darmos um resultado ao Brasil com menos prazo. Esta é a tendência. A tendência hoje é essa. Claro, os senadores hoje, e aqui é bom colocar, nós temos um Senado novo, né? Novo de cara, são 48 senadores que foram eleitos, uma substituição muito grande, inclusive como eu. Entre os que nunca tiveram mandato, nós somos 10 que nunca exerceram mandatos e estão lá. E esses senadores, eles estão, os mais novos, estão muito insatisfeitos. Como o Senado decide as coisas, colégio de líderes, o Senado sempre foi uma casa que teve grupos que mandavam. Isso vem do Sarney, de outros que vêm e estão insistindo em continuar. E nós temos colocado com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, que nós não queremos isso. Nós queremos um Senado mais transparente,
um Senado que dê mais respostas. Essa questão, por exemplo, da lava-toga, que nós temos sido muito cobrados sobre investigar determinadas decisões de ministros do Supremo. A casa, o Senado é a casa para isso. E muitas vezes esses assuntos ficam na gaveta porque os líderes decidem. Mas às vezes não é uma votar. interferência em outro poder? Não, não é, porque o Senado é a casa onde se investiga o judiciário. Então, essas situações hoje estão fazendo com que nós tenhamos lá uma independência porque o senador ele é independente como Agora, majoritário. esse grupo é expressivo? Esse Nós, grupo, quantos são desse grupo que está tentando aí mudar a tradição, digamos assim, do Efetivamente, somos 12 que aparecem, mas nós temos em torno de mais 10 que normalmente não gostam são os 22 que nós trabalhamos para eleger o atual presidente, inclusive. Foi o grupo que articulou a vitória da atual legislatura. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa independência dos senadores pode, num determinado momento, provocar mudanças no texto da Previdência. O Senado é o legítimo representante dos estados. Sim. É por isso que cada estado tem 3 senadores, independente da quantidade de habitantes, de eleitores e tal. Mas lá sempre foi considerado aquele grupo fechado ali. Não, e é verdade. Confraria. Confraria, e realmente o senhor tem razão, sempre houve grupos e esses grupos tendem a defender interesses políticos, às vezes legítimos, como estados e tal. Se fossem só legítimos, estava bom, né? O senhor podia dar um exemplo assim? Se fosse só legítimo, estava bom. Muitas vezes, sim, quando não são legítimos. Você pode dar um exemplo assim de coisa que incomoda o senhor e esse grupo? Não, o que nos incomoda, por exemplo, você tem as comissões que discutem os projetos que nós apresentamos. Eu apresentei lá uma PEC, por exemplo, que acaba com as férias de 60 dias do judiciário. Nós já existem os recessos e os juízes, promotores, procuradores ainda ficam 60 dias de férias. Tiram só 30... Na verdade, isso não existe mais, né? Não existe. Só nos tribunais superiores. Existe, e quando eles se aposentam, chegam a receber fortunas das férias que eles não tiraram. Isso gerou, vamos dizer assim, um incômodo muito grande em relação a isso. Essa PEC, por exemplo, ela é aprovada na comissão. Aí vai para ser colocada em pauta. Lá na pauta, os líderes dos partidos sentam e começam a decidir o que vota, o que vai e o que não vai. E aí ainda entra a questão do mérito, que dizia assim, não, essa PEC aqui, olha, isso aqui vai dar problema, isso aqui o governo não interessa, porque não. Quem tem que decidir isso é o plenário. É o plenário. Não é um grupo ninguém foi eleito para ser juiz ou corregedor do Senado. É isso que nos incomoda, que incomoda os senadores novos. A gente quer mais transparência na tomada de decisões sobre o que vai ser votado. Quem tem que decidir é o plenário. Impeachment de ministros do Supremo que não são levados ao plenário, quer dizer, o presidente de uma canetada arquiva. Põe na gaveta, fica ali na gaveta. Nós temos 11 pedidos de impeachment do Supremo no Senado hoje. Que não 11. foram analisados Nada, ainda, estão lá tá parados. tudo parado. Tinha que ouvir pelo Agora, menos o plenário, né? Tem que nós temos que dar uma resposta. Vai chegar lá e perguntar para os senadores, senhores senadores, concordam ou não? Aí cada um que Para a abertura, pelo menos. Votar de acordo com Agora, sua consciência. Como é que o senhor está vendo essa indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington? Olha, isso gerou um constrangimento muito grande no Senado, inclusive na base do governo. É um assunto que hoje não há previsão se passa ou não passa. Como a votação é secreta, né, Difícil ainda. É mais difícil de se prever. Porque aqueles que estão alinhados com o governo, que são abertamente em defesa do governo, lá podem dizer que não e votar secretamente. O senhor já tem uma posição em relação a isso? Tenho. A minha visão é de que, se nós fizermos isso, nós estaremos colocando os nossos servidores do Itamaraty, que são muito bem formados, numa situação difícil. Nós temos diplomatas hoje que são muito bons profissionais, estão na fila. Eu entendo que isso, para a imagem do nosso país... meritocracia. Né? Para a imagem do nosso país, poderia gerar um constrangimento. Mas é aquela história. Né? Eu, sinceramente, acho que o presidente, é a minha opinião, deveria reavaliar essa indicação. Agora, no Senado Federal, um ministro me disse que as contas lá são no sentido de que passa, pelo menos na Comissão de Relações Exteriores, que será o primeiro momento, e a sabatina. Agora, se não passar, o presidente Jair Bolsonaro diz que pode nomeá-lo como ministro de Relações Exteriores. Aí é uma outra história, né? Porque dificilmente alguém vai falar que o projeto vai ser derrotado. Né?
Se ele souber que o projeto vai ser derrotado, ele nem apresenta. O Mas projeto. ele começou hoje a fazer o périplo dele lá, né? O Eduardo teve hoje com o Nelson Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O senhor acha que ele pode reverter aí esse mal-estar ou ainda assim não dá para desmerecer o Itamaraty? É como eu disse para vocês aqui, é uma votação secreta. Numa votação secreta, muita coisa pode acontecer. Dizer Tancredo que dá vontade de trair. Na verdade, assim, nós deveríamos acabar com essas votações secretas. Isso não deveria existir. Desde a eleição para novo presidente, que nós decidimos mostrar o voto como forma de cada um dizer, né, claramente qual é a decisão, a gente deveria também colocar isso aberto, porque assim a gente saberia. O eleitor ele tem um direito de saber, né, o que cada um daqueles senadores de nós que estamos ali vai fazer com o voto das pessoas. Agora, é interessante, senador, que essas decisões elas são de acordo com o momento, de acordo com o tempo. A votação secreta no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, foi aprovada para proteger o senador. Eram outros momentos, outros tempos, né? Agora não tem mais cabimento, né? Algumas já são abertas, por exemplo, cassação, né? É um dos motivos aí dessa história do Senado, que é o compadrio... Qual é o sentido de você votar secreta a indicação de um embaixador? De um ministro do Supremo, procurador-geral. Qual é o sentido disso? Não tem sentido, né, você votar secreto isso. O eleitor brasileiro está muito mal-humorado com a política e não é para menos. A política tem dado muitas decepções aos brasileiros nos últimos anos. E hoje, o nosso grande desafio é resgatar essa confiança no parlamento. Porque se não se confia na política, não se confia na democracia. Porque não há outra saída para a democracia se não for pelo parlamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um presidente da República que, no momento, ele sempre está criticando as decisões do Congresso, ele sempre está, pelo menos a avaliação dos parlamentares, com quem a gente conversa ali, especialmente os líderes e tal, poxa, ele está sempre atacando o Congresso, atacando os outros poderes. Né? E como é que é possível estabelecer uma relação saudável com esse jeitão aí do presidente tão incisivo nos seus comentários? Hoje nós tivemos um almoço conjunto. O presidente, 8 ministros, representantes de vários setores. O presidente é aquilo ali o tempo todo. Fazendo piada. O tempo todo. E às vezes eu me pergunto se o melhor é um educado, rebuscado, que faz pelas costas, né, o que a população não quer, ou se um que fala a verdade e é ele mesmo. Porque quem é que vai dizer que Bolsonaro está mentindo na campanha? Não. Ele está fazendo o que ele disse que ele... Falou o tempo todo. Ele era aquilo, ele é o Bolsonaro da campanha e que ganhou a eleição. Ontem ele deu um desabafo com os jornalistas, né, com os nossos colegas, vamos dizer, que ele tem razão. Olha, hoje a imprensa tem uma má vontade absurda com o presidente da República. Uma má vontade. Porque a oposição, Zé Maria, ela é legítima. Você é um comentarista, você critica a oposição, isso é legítimo. O problema que está acontecendo no Brasil é uma oposição vingativa. Né? Hoje se tornou algo vingativo. Mas é dos dois lados, né? Até chefe de cozinha hoje quer falar dos absurdos. Até chefe de cozinha quer dos absurdos, não pode se calar. Isso gera no país uma situação ruim, porque a gente começa a perder tempo discutindo questões que não são as mais importantes. Olha, nós continuamos só com 35% das crianças aprendendo a ler e escrever corretamente até os 12 anos. Não discutimos isso. Nós estamos com 12 milhões e meio de desempregados buscando, não discutimos isso. Nós estamos com um país cuja dívida em relação com o PIB está em 82%. Isso é um absurdo, nós não discutimos isso. Nós ficamos perdendo tempo com essa história de hambúrguer, com essa história de falou isso, falou... A gente está precisando começar a ter uma agenda de planejamento e de crescimento no país. Senador, falando mais da reforma da Previdência. Pois não. O grande debate, uma vez eu fui num seminário em que o ministro do Planejamento disse: falar sobre a reforma da Previdência e discutir o déficit, se há déficit ou não, é como começar um congresso de física duvidando da lei da gravidade. É mais ou menos isso mesmo? O déficit existe?
Essa é uma pergunta muito boa, Denise e Zé Maria. Então, me permito aqui também agradecer à Rede Vida pelo convite, né, de estar aqui podendo... Nós que agradecemos, senhor. Né, a televisão ao vivo sempre é algo muito bom. É bom que a gente esclareça para quem está nos assistindo, e eu tenho estudado a fundo essa questão, o seguinte: onde está o déficit da Previdência? É uma pergunta que as pessoas se fazem. Onde é que está essa dívida? Vamos usar essa expressão. Bem, para que a gente possa explicar, a Previdência ela não é uma só. Elas são 3 previdências dentro de um sistema único. Primeiro, a questão das pensões e aposentadorias, que é o mais conhecido. A assistência social, que é a questão do Bolsa Família, o LOAS, que é para as pessoas com deficiência, idosos que nunca contribuíram. Que muita gente não chama de previdência. Isso é uma ação social. Que é uma assistência social. Deveria ser um fundo separado, mas não é. Necessário, mas não previdência. Não previdência. Deveria, inclusive, ter recursos de outra origem, mas não tem. Mas isso foi na Constituinte, né, que criou-se ali o orçamento da Seguridade Social como um todo, e aí ficou... Ela deveria ter um fundo separado. Mas continua o seu raciocínio. E um terceiro ponto, que são chamados seguro-saúde. A pessoa que se acidenta, não é, o trabalhador que contribui, precisa se afastar para uma doença. Então, a Previdência tem esses Auxílio-doença, pilares, né, o auxílio-doença. Só que é o seguinte, você tem o CLT, que é o trabalhador com carteira assinada, né, e tem o servidor com o regime próprio de Previdência. O CLT, a média de aposentadoria do aposentado brasileiro é de R$ 1.280. Essa é a média das aposentadorias do sistema privado, porque o teto é inferior a 6 mil. Então, nós temos um grosso hoje, são praticamente 36 milhões de trabalhadores aposentados que recebem disso aqui para baixo. A maioria é salário mínimo. Salário mínimo, por aí vai. Mas nós temos 1 milhão e aproximadamente 100 mil servidores federais brasileiros, cuja média de aposentadoria no executivo é de 8.700, 8 mil, quase 9 mil. No judiciário, no legislativo, já vai para 12, 15 mil. E no legislativo vai para 18 mil. Senador, os dados que eu tenho é de que o judiciário é 29 mil. Isso. Então, vai invertendo aqui. 29 mil aposentadoria média no judiciário, média. Agora, você imagine isso para 1 milhão de pessoas. Aqui é que está o déficit da Previdência. Porque esses, apesar de dizerem que vão contribuir, o que eles contribuem não paga. Nós temos aposentadorias de 100 e tantos mil. Quando eu fiz meu concurso, era assim, a regra era essa. Então, agora é hora de mudar, porque o déficit está aqui. E é aqui que nós temos que atacar. Outra coisa, a aposentadoria dos políticos. Você contribui por 8 anos, junta com o seu tempo, que não é aquela história de aposentou, ficou político 8 anos, aposenta. Não é verdade. Você trabalha por 8 anos, tem que juntar com a Previdência e para completar 30 anos, 65 de idade. Mas está errado. Não deveria ter essa aposentadoria. Nós temos que acabar com isso. Voltar para o teto. Todo mundo tem que ser pelo teto. Vai ser feita a reforma, então vão fazer para todas as pessoas. Daqui para frente, a regra é única para todo mundo. Outra questão que se fala muito... Mas o projeto define isso, agora, né? Está definido. Perfeito. Mas nós temos uma pressão muito forte dessas categorias para não deixar isso acontecer. Mas também já tem uma série de exceções ali, né? Que já foram colocadas. Agora é hora da gente começar a colocar o Brasil, sabe, de uma forma mais igual. Você pode se aposentar com um valor maior, mas você vai ter que fazer a sua aposentadoria. Pois é, eu queria até entrar nesse ponto, porque ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer, ele deu uma declaração, dizendo que é possível voltar, vamos ver se a gente consegue voltar à capitalização na tal emenda paralela que vai cuidar dos estados. Ou seja, é aquele sistema em que a pessoa vai e contribui, né, e lá na frente, pelo sistema de capitalização, lá na frente ela vai pegar esse dinheiro a título de aposentadoria. Sim. O senhor concorda com a capitalização? O senhor acha que isso tem que estar na PEC paralela dos estados? É uma possibilidade se nós colocarmos na capitalização uma renda mínima. A capitalização, o principal exemplo que é usado no Brasil é o do Chile, que é um exemplo que não foi bem sucedido na questão de remunerar as pessoas com o mínimo necessário, mas foi muito bem sucedido na questão de incentivar com o dinheiro poupado os fundos de pensão que investem na economia chilena.
O país tem, por um lado, um resultado bom na economia, mas o aposentado em si tem uma pensão muito ruim. O ministro Paulo Guedes, que defendeu essa questão da capitalização, defendeu essa mudança, de que se criaria uma renda mínima. A grande vantagem da capitalização é a de que a pessoa teria domínio sobre o dinheiro dela. Na Previdência você não tem. Você depositou nos cofres do governo, se o governo for sério, usar o dinheiro corretamente, a Previdência. Mas se o governo for perdulário, um governo que, até para construir imóvel funcional, como foi no passado, foi usado o dinheiro da Previdência. É uma dívida que não foi paga ao trabalhador. Outra questão, por exemplo, as empresas. Quem são os grandes devedores da Previdência? Aqui a gente tem dois pontos. Primeiro, os bancos. Os bancos são os grandes devedores da Previdência. Cuidado com essa informação. Porque o que acontece é que os bancos, muitas vezes, são taxados pela Receita em determinadas questões e recorrem na Justiça. Aí, quando recorrem à Justiça, o banco mantém em suspenso e a Receita lança como dívida. E, vamos lá, se perde, acabou aquele dinheiro. E a outra são as questões de empresas falidas. Varig, Transbrasil, Coroa Brastel, isso tudo não se recupera mais. Na capitalização, esses fundos poderiam controlar melhor esse tipo de dinheiro e de dívida. Haveria uma fiscalização maior em relação a isso. É uma discussão que tem que ser feita e que pode trazer benefícios dentro desse escopo que eu estou colocando, mas que normalmente não agrada. A Previdência ainda é vista muito como uma questão de social, de Previdência. É um nome. Até o nome hoje, é o Senado Federal, social. Hoje o Senado Federal votou um projeto na fase de comissão que eu achei muito interessante. É sobre a estabilidade no serviço público. Isso é muito importante porque o servidor público ele acabou ficando aqui no Brasil como um ser aí que vem de outro planeta que a gente não sabe exatamente de onde, que tem algumas características, né? Ele tem estabilidade no emprego, ninguém tem, só funcionário público. Tem aposentadoria integral e paridade, ou seja, o aposentado ganha a mesma coisa do aposentado. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas como não tem jeito de todo mundo, alguém tem que financiar. E quem financia é a Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada. E a estabilidade, senador, que foi uma maneira que o Constituinte tentou colocar para não haver perseguição, acabou se transformando num empecilho no serviço público, né? Se fosse apenas carreiras típicas de Estado, por exemplo, policial, tem que ter estabilidade, porque se prender alguém, ele vira político, vai perseguir. O fiscal da Previdência tem que ter, o juiz, o promotor tem que ter. Mas por que uma estabilidade tão geral e restrita assim no serviço público? Olha, eu vou colocar para vocês que sem estabilidade a administração pública vira um grande depósito de favores. Nós não, infelizmente, uma coisa é nós falarmos dos grandes centros... Por que não manter o concurso sem estabilidade? Pois é, mas observe, nós teríamos que criar os critérios de avaliação desse servidor, que hoje, quando nós falamos na administração federal, nós estaríamos falando de mais transparência, mais fiscalização. Mas quando nós falarmos, por exemplo, em pequenas prefeituras, quando nós falarmos em locais onde o prefeito, infelizmente ainda acontece, é um grande cacique político, né, ou um grande coronel político, como é em boa parte do Brasil, inclusive meu estado, lugares em que o prefeito domina e domina para valer, são grupos rivais, né, aquela história de dois lados na política. O servidor público, ele não pode ficar no meio desse fogo cruzado. Então, nós vivemos o seguinte, duas opções. Ou nós mantemos a estabilidade e tentamos criar os critérios para poder melhorar o resultado, ou a gente tira estabilidade e vamos começar a ter uma enxurrada de processos judiciais de pessoas exoneradas questionando o porquê foram retiradas do trabalho. Em relação Mas pode à reforma... manter o concurso, né? Manter um concurso. O concurso é uma maneira de entrar. É a exigência e é o correto. O problema da estabilidade, possivelmente, é a gente discutir a produtividade do servidor. E um critério claro, né? O senhor falou em várias ações judiciais. Isso também não pode se repetir na reforma da Previdência agora, com os servidores indo, não, meu sistema era assim, quando eu fiz meu concurso era desse jeito, direito adquirido. É uma boa pergunta. As categorias, por exemplo, aqueles que já têm o direito, nós temos que ter as transições. Né? Uma pessoa, por exemplo, como eu tenho 36 anos de contribuição com o INSS.
poderia me aposentar a qualquer momento pelo INSS. Continuo contribuindo com o INSS. Se virar para mim e falar assim, não, você agora vai ter que contribuir até 65 obrigatoriamente, não, está errado. Né? Quem já tem o direito adquirido, ou pelo menos o pedágio direito... lá de 100% não dá, né? Você tem que ter uma regra de transição, até para o servidor federal também. Né? Porque a gente fala, por exemplo, nessa questão das aposentadorias muito altas, mas juridicamente o servidor tem que ter uma escala, ele tem que ter uma regra de transição para você sair. De 2012 para cá, inclusive, quem entrou para o serviço público já é pelo teto, né? Já é essa mudança. As categorias anteriores é que normalmente estão agora com essa dificuldade em aceitar. Eu tenho aqui já uma série de perguntas aqui no Twitter. Emilson, eu estou com o celular, por isso que você não está vendo o tablet aqui na mesa. Ele estava perguntando como é que você vai interagir se você não está com o tablet. Ele tem uma série de perguntas aqui, ele volta àquela questão de Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. Ele diz, o senhor tem navegado nas redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro? Se tem, o senhor não reconhece nele um natural talento de inserção no mundo das relações exteriores, uma vez que ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores? Pois é, como é o nome? Emilson, né? Emilson. O Emilson. Lá do Rio de Janeiro. Eu gosto, tenho pelo Eduardo Bolsonaro um carinho muito grande, uma admiração, porque como deputado ele é muito atuante, é uma liderança interessante. Mas nós precisamos entender, e a minha visão é muito clara, nós temos um país que tem um sistema de diplomacia que está entre os melhores do mundo. Nós formamos diplomatas que são referências no mundo todo. A OMC, nós tivemos um presidente, a própria ONU, nós tivemos os grandes representantes da ONU, foram brasileiros que foram levados a projetos na África de guerra. Então, nós temos toda uma carreira diplomática que nós estaríamos desincentivando de uma maneira, vamos dizer assim, até muito injusta. E fora a imagem do Brasil lá fora, que não ficaria o presidente mandando o próprio filho. Nós temos que pensar muito sobre os gestos que nós fazemos representando um país. Eu, como senador, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você não se manifestou sobre tal assunto. Olha, eu sou um senador, eu falo por 22 milhões de mineiros. A minha fala, ela pode agradar ou não agradar, mas então, quando eu falar, eu tenho a minha fala institucional. É um aprendizado que a gente tem que ter na vida pública. Você está falando por aqueles que te elegeram. Eu tive 3 milhões e meio de votos. Hoje eu represento 22 milhões de mineiros. Representa o Estado. Então, se um dia eu for presidente da República, eu vou estar falando por 200 milhões de brasileiros. É preciso ter consciência sobre isso. O senhor pensa em se candidatar, já que o senhor falou aí em presidente da República? Para quem ganhou o Senado, como eu ganhei, lutando contra ex-presidente, contra uma oligarquia mineira absurda, sem dinheiro, né, praticamente sozinho, rodando 53 mil quilômetros de carro. Né, foi um milagre. Eu, pela fé, digo você, foi um presente que Deus me deu, essa vitória para o Senado. Então, eu quero fazer muito bem aqui, esses 8 anos. Senador, o Eduardo Coledan, ele é de Porto Velho. Obrigado, Eduardo. Ele está perguntando aqui como o senhor explica, falando sobre Previdência, né, a CPI do Senado, que concluiu não existiu déficit na Previdência e sim uma má gestão. E foi real, foi mesmo a CPI estudou e concluiu que a lei da gravidade não existe. Não, a questão é a seguinte, existe o chamado dado contábil. Então, quando você pega na contabilidade, você pega, por exemplo, dívidas não cobradas, aí você debita do valor de déficit, porque está numa outra cláusula. Quando você pega, por exemplo, questões judicializadas, retira, porque elas são questões que você não pode contar. Faz de conta que ganhou todas. Não tem déficit mesmo. Não. E tem ainda funcionários da Previdência. Não tem déficit. Se a gente pensar bem... Porque a União tinha que pagar os funcionários e esse dinheiro é retirado da Previdência. O CLT, que é o carteira assinada, só passou a dar déficit a partir de 2015. De 2015 para cá é que ela começou a dar déficit. Por quê? Poucos brasileiros entrando no mercado de trabalho, uma crise econômica muito grande, e os brasileiros envelhecendo. É verdade. Nós estamos numa janela demográfica que está mudando, nós perdemos isso. Invertendo no Brasil. Então, a tendência da Previdência é que a gente vá aumentando esse déficit e digo... Se nada for feito. Se nada for feito. E com muita clareza, se nós não agirmos hoje, nós vamos ter que fazer como a Grécia fez, cortar 30%, 40% das pensões.
a Argentina teve que fazer, porque senão o país entrava num problema grave. É verdade. Bom, tem aqui muita gente perguntando também sobre essa questão da ida hoje de deputados e senadores ao Congresso. Eles foram saindo do Congresso ao STF para fazer pressão aos seus ministros para evitar que o Lula fosse transferido para um presídio em São Paulo, né, o presídio de Tremembé. Sim. E o Emilson pergunta, no imaginário popular, isso não contribui também para conspurcar a imagem do próprio Congresso? Conspurcar é piorar, né? Piorar. É uma boa palavra. Mas isso é do jogo. Isso é do jogo. Quem fez isso foram os apoiadores do Lula. Eles estão sendo coerentes com o que eles acreditam. Isso não prejudica em nada a imagem do parlamento. Faz parte do jogo mesmo. A surpresa é o STF abrir uma pauta especial para julgar esse assunto. E isso é surpresa, né? Porque não estava previsto na pauta. O ministro presidente do Supremo abriu a pedido dos parlamentares, né? O que também não é fora do jogo. Se você raciocinar bem, a corte ela tem que estar atenta às questões de comoção social, como essa, por exemplo, da prisão do ex-presidente. Ele vai ser mais vamos dizer assim, um capítulo nessa história, não é? Que a lei vai acabar sendo cumprida. Senador, eu li o artigo 102 da Constituição, que define ali as funções, as competências do Supremo Tribunal Federal. A competência primeira é zelar pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e faz o controle constitucional. E ali, no artigo 102 da Constituição, é elencado todos os pontos em que o Supremo deve atuar, muito na área de direito internacional, dúvidas entre Estados e União, né? Mas não há ali nenhuma descrição de coisas desse tipo, né? A gente sabe que o Supremo sempre foi um tribunal político, então, mas agora a coisa está escancarada demais, né? Como ensina o apóstolo Paulo, onde não há lei, não há pecado. Então, se não há regra contra, não há de se dizer que esteja se fazendo aquilo que é fora do correto, né? O problema do Supremo é um termo que está muito em voga hoje, chamado ativismo judicial, cujo grande defensor é o ministro Barroso. O que é isso? É uma escola do direito que entende que a justiça não deve se ater somente à letra fria da lei, que ela tem que pensar vamos dizer assim, na qualidade de vida social, na melhora da vida das pessoas que passa pelo direito cumprido. Só que o ativismo judicial, ele acaba atacando a independência dos poderes. O parlamento não julga, por exemplo, a questão do aborto. Já é uma decisão do parlamento. O assunto, às vezes, pode não estar maduro. Já decidiu. Aí o Supremo vai lá e bate o martelo. Olha, o aborto pode acontecer... E o Congresso foi omisso. Está errado. Mas o Supremo também ele é provocado, né? Pois é. Não hoje em dia, as pessoas, qualquer coisa, correm para a justiça. Boa pergunta. Não é? Porque o Supremo também não age da... Antigamente eu achava que tudo aqui em Brasília acabava em pizza. Hoje eu acho que tudo aqui acaba no Supremo. Qual é a diferença da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, com a brasileira? É porque lá eles recebem 10 mil processos e julgam 100, porque os outros 9.900, eles se declinam. Aqui, pela Constituição de 88, o Supremo não pode declinar de julgar, tem que dar uma resposta. Nós estamos trabalhando nisso no Senado, criar um instrumento jurídico que o Supremo Tribunal Federal possa se dizer incapaz de julgar e devolver ao parlamento a decisão final. Boa noite, acompanho toda quarta-feira o programa de vocês, obrigado, muito bom. Gostaria de saber do senador qual seria a previsão do país para engrenar depois da reforma da Previdência. Quanto tempo? Obrigado. Evandro, de Tatuí, São Paulo. Obrigado, Evandro. Uma boa pergunta do Evandro. É o seguinte, Evandro, vou lhe explicar em termos gerais. O país hoje, o orçamento do Brasil é de R$1 trilhão. Vamos colocar assim. É mais um pouco, mas vamos pôr números redondos. É mais de R$1 trilhão. Um trilhão. O orçamento total, né? Então vamos trabalhar com R$1 trilhão. Desses R$1 trilhão, 920 bilhões é custeio, 92%. Sobra 8%, é a média. Esses 80 bilhões que sobram é o que o país tem para investir. Isso é insuficiente para 27 estados, não há a menor possibilidade da gente continuar. Então, se feita a reforma da Previdência... Considera investimento, fazer estradas e tal, infraestrutura. Agir na sociedade para melhorar as pontes e por aí vai, né? Esse dinheiro é insuficiente. Se o déficit da Previdência parar de crescer e a economia começar a desenvolver, o orçamento sobe
por conta também da arrecadação que vai subir. E o déficit começa a cair. Então, a expectativa é de que nos próximos 2 anos nós ainda não tenhamos um efeito direto sobre... Temos um otimismo. Quem quer investir no Brasil, o país começa a ficar mais estável, o capital estrangeiro vem. Mas isso não é de uma hora para outra. Então, nós vamos ter 2 anos, o governo, a partir disso, começa a ter mais orçamento. Com 5 anos, a gente já começa a sentir os efeitos de uma melhora mais contundente. Então, eu digo para vocês que o 2019, 2022, nós já teremos um ano em que a gente vai começar a respirar mais aliviado. Não será um tempo ainda de muito desenvolvimento como a gente gostaria, mas já será um tempo que nós sentiremos que a coisa melhorou. Ontem nós tivemos um debate lá no Correio Brasiliense sobre juros e ficou muito claro que, pelo menos na parte do mercado financeiro, há uma unanimidade que a reforma da Previdência ainda não é suficiente para retomar, para dar essa guinada de desenvolvimento no país, que é preciso vir a reforma tributária. Mas hoje surgiu também uma preocupação, porque, pelo que eu soube, no encontro da bancada evangélica com o presidente Jair Bolsonaro, foi pedida aquela isenção total das igrejas, né? Eles não querem mais nem ter CNPJ. Se começar a abrir demais aí, as pessoas já não paga, não tem fiscalização, não tem nada, como é que fica? As igrejas já são isentas, né? São, todas elas já não colocam. Mas não querem mais nem fiscalização, não querem ter nem CNPJ. Com essa quantidade de igreja que às vezes abre por aí. Acho difícil isso. E eu estava lá e não vi ninguém pedir para não ter CNPJ. Então, posso lhe dizer que sou membro da Frente Parlamentar Evangélica, o que se colocou lá foram as questões contábeis, porque hoje a Receita a nossa Receita funciona muito bem. É uma das melhores no serviço público brasileiro. E é a função dela mesmo. Não há de se criticar uma Receita que funciona bem. O que eles estão colocando é que é preciso cuidado na questão das igrejas, porque tem a isenção. E existem pontos diferentes, por exemplo, entre remuneração de servidores, de pastores, de padres e as chamadas produtividades. Essas questões foram colocadas lá, que é um entendimento jurídico diferente. Agora, vamos colocar uma coisa... Onde está o perdão fiscal de uma igreja? A igreja, por exemplo, a remuneração de padres e pastores, ela segue um acordo internacional que o Brasil tem. Tem-se a remuneração e o pagamento de INSS. Acabou, não tem mais nada. As igrejas são isentas de imposto de renda e, em alguns estados, quando o templo é próprio, são isentas dos impostos locais. IPTU e tal. Aqui está a isenção. Mas vamos que uma igreja, por exemplo, trabalhe com a possibilidade de faturamento. Tem igreja que tem empresas. Aí a Receita entende que isso não é, e de certa forma corretamente, que isso não é parte do trabalho de uma igreja. Claro. Isso é produtividade. Então, aqui há um problema, que é uma questão que tem que ser chamada a atenção em relação a isso. Agora, vamos colocar um ponto sobre reforma tributária, que nós não temos uma reforma tributária definida. Isso foi colocado, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes com muita firmeza. Existem várias propostas. Um imposto único dificilmente passa, pela complexidade que tem o nosso país. A redução do número de impostos, ou seja, não se fala em diminuir a carga tributária, mas reduzir o número de impostos para facilitar. A substituição tributária. Inclusive tem aquele projeto do Bernardo Api, que fala em juntar 5 impostos. Mas ele fala em impostos estaduais. Aí a União já não quer mexer com a questão dos estados, diz que tem que ser só dos impostos federais. Então, você veja que nós ainda não definimos que reforma tributária nós estamos falando. Agora, existe uma outra que a Receita tem colocado, que é uma cobrança sobre transações digitais, que, a meu ver, é a melhor delas. Você isentaria... A compra, né? Exatamente. Você isentaria, por exemplo, a cesta básica, você não teria imposto na cesta básica. O produto chegaria ao comércio sem imposto. Aí, no pagamento, você cobraria uma taxa e você conseguiria fazer. É muito interessante, eu vou citar por quê. Você pega, por exemplo, um político corrupto, que é pego com 50 milhões guardados dentro de um apartamento.
Né? Esse dinheiro, 51 milhões. Esse dinheiro, a pessoa está sonegando esse dinheiro porque ele é fruto de corrupção. Se você começa a cobrar digitalmente e começa a reduzir a circulação de dinheiro, de moeda circulante, você começa a taxar todo mundo. Você começa... Lá em Minas, fizeram uma operação lá, o pessoal, cigarro de palha. Pegaram 1 milhão e tantos mil reais em espécie na casa de uma pessoa. Esse dinheiro vai ter que ir para o banco uma hora. Quando ele for no banco, você tem. Mas o problema é que a gente fala em cobrar, por exemplo, 2,5% no estilo da CPMF. Era isso que eu ia perguntar. O senhor é a favor da CPMF? Não, eu sou a favor. Da volta da CPMF? Eu sou a favor que a gente mude o modelo tributário. Porque governo, a gente tem que ficar muito atento. Porque o governo pode querer criar mais um imposto. É outra história. Insaciável. O governo é terrível. Senador, o senhor foi relator da CPI do Brumadinho, é uma situação que assustou a todos, né? O Brasil é cheio de barragens, e a conclusão foi de que houve mesmo falta de cuidado, né? De lá do final da CPI para cá, eu vi algumas explicações da empresa lá, da Vale do Rio Doce, da Vale, né? Não é mais Vale do Rio Doce, só Vale. De lá para cá, senador, mudou alguma coisa? Olha, o relatório, ele entristece muito a gente como brasileiros. Porque é muito claro que aquelas pessoas, hoje 270, entre mortos já confirmados e desaparecidos, elas poderiam estar vivas, se o básico da segurança tivesse sido mantido. Porque a Vale não é primária. A Vale já tinha experiência de Mariana e não tomou as providências. Nas outras barragens. É um negócio impressionante. E tem outras também que estão sob risco aí, né? Como é que a população pode se proteger? Esse é outro assunto que não é fácil a resposta. Nós temos uma série de propostas que foram feitas, são 3 grandes projetos sobre segurança de barragem, tributação de minerais do Brasil e a questão da criminalização, porque hoje nós temos um vácuo jurídico muito grande em relação ao que está acontecendo das barragens. E é muito duro a gente ver engenheiros, graduados, doutores, pessoas que simplesmente tiveram as informações em mãos e não tomaram as providências e deixaram os colegas morrer. Uma outra questão rápida, aquele ouro que foi roubado lá em São Paulo, sabe aquele ouro de 750 quilos? Mineiro, ouro mineiro. Ouro lá de Paracatu. Né? Você sabe quanto que aquela quantidade de ouro paga de CEFEM no Brasil, Contribuição Federal de Exploração Mineral? Eu acho que é 0,8%. 3,5%. Que aumentou, né? 3,5%. Sabe o que acontece? 3,5% é o máximo da CEFEM. Vai de 0,8% a brita, cascalho, até 3,5%. Veja se tem cabimento um negócio desse. Você pega, por exemplo, Corumbá. Veja bem, isso nem é imposto, porque é uma da contribuição. União. É da União aquilo ali, porque é subsolo. Todas as vezes que a gente fala assim, nós precisamos aumentar a tributação para torná-la mais justa, no caso do minério, aí entra um problema sério, né? Aquela cortina do lobby para poder proteger. É difícil. Muito bem. Olha, o Frente a Frente de hoje falou mais uma vez sobre política e de uma maneira muito interessante, uma conversa muito boa aqui com o senador Carlos Viana, ele é do PSD de Minas Gerais. Senador, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Muito obrigado, Denise, obrigado, Zé Maria. Peço que Deus abençoe a cada uma que nos assistiram, nos deram o prazer da companhia, né? Que tenha uma noite de bons sonos e bom descanso, porque o Brasil precisa da gente descansado, porque cada dia é uma surpresa. É verdade. É mesmo, e a surpresa de hoje é a Denise de volta. Pois Denise, seja muito bem-vinda, fez falta. Mas a gente também precisa descansar, porque o semestre vai ser puxado, Sim. né, Zé Maria? Obrigada, senador. Obrigada, Zé. Obrigada a você que nos assistiu. Pois é, e você, disse o senador aqui, que nos deu o prazer dessa companhia. Muito obrigado, muito boa noite. E continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, muito boa noite.